Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, eu vou-lhe colocar uma questão muito direta, Senhora Ministra, para uma resposta que também agradecia que fosse direta. A Senhora Ministra consegue explicar porque é que o PSD propôs, a Assembleia da República aprovou, o Primeiro-Ministro referendou e o Presidente da República promulgou uma lei que ditava a redução das portagens nas ex-SCUT em 50% e o Governo publica uma portaria que, atropelando essa lei, reduz as portagens em valores que se aproximam dos 30%, 40%, 45% no máximo do valor das portagens em vigor. Consegue explicar porque é que as coisas aconteceram desta forma? Sr. Ministro. Sim. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Eu recordo que no dia 4 de novembro, eu vou responder à questão. Eu recordo que no dia 4 de novembro o Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros onde tinha um sistema de descontos de portagem por quantidade. E esse desconto, portanto, esse foi a medida de desconto de portagens no dia 4 de novembro, através da resolução do Conselho de Ministros 93 de 2020. E, portanto, todos já conhecemos o que é que essa resolução previa. Em finais de novembro é de facto aprovada a Lei do Orçamento de Estado, onde previa uma redução superior das portagens. No nosso entendimento, e foi assim que fizemos, o que nós fizemos quando aplicámos a Lei do Orçamento de Estado foi em substituição dessa redução de portagens. Portanto, na prática, a redução efetiva é aquela que o senhor reportou e, portanto, a própria resolução do Conselho de Ministros, que, quando foi para aplicar a Lei do Orçamento de 2021, dizia claramente, e não estou a fugir à questão, estou a responder diretamente à questão, que ao aplicarmos a Lei do Orçamento de Estado era em substituição dos anteriores descontos. E eu vou ler o que consta na resolução do Conselho de Ministros 80 de 2021. Eu estou a responder à questão e diz aqui: neste quadro impõe-se implementar o regime instituído pela Lei do Orçamento de Estado de 2021 a partir do segundo semestre, revogando-se a resolução do Conselho de Ministros número 93 de 2020, que era a tal que tinha instituído o desconto de quantidades. Eu devo dizer-lhe, Sr. Deputado, que, tendo o Governo aprovado um desconto de quantidades a 4 de novembro, aprovando a Assembleia da República a 26 de novembro um outro desconto de quantidades, no nosso entendimento era em substituição. E, portanto, foi em substituição que nós o fizemos e nem a letra da lei diz que é em cumulação. Aliás, nem sequer faz referência qual é a base de incidência da redução das portagens. Aliás, o próprio gabinete, a própria UTAU, quando analisa a proposta e os impactos, faz referência a isso, dizendo que a norma deveria ser refeita, fazendo referência ao valor base sobre o qual devia incidir a taxa de desconto. Portanto, volto a dizer, a resposta à sua questão é sim, os descontos efetivos são esses, é verdade, porque nós aplicámos, o nosso entendimento foi de que quando, no início de novembro, tínhamos aprovado uma redução de quantidades, no final de novembro a Assembleia da República aprova outro regime de descontos e, portanto, nós, quando aplicámos esse regime de descontos, foi em substituição. A resolução do Conselho de Ministros de 28 de junho é clara, diz, revogando-se a resolução do Conselho de Ministros, estou a falar do terceiro parágrafo da própria resolução. Portanto, respondendo concretamente à questão, a redução que fizemos em julho foi em substituição da anterior.
que estava em vigor desde janeiro e que tinha sido a que tínhamos aprovado no início de novembro. Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Deputado Carlos Peixoto vai continuar, certamente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu agradeço-lhe o esforço, mas queria dizer-lhe que, no meu entender, lá fora ninguém percebe essas explicações, Sra. Ministra. Vamos sair da retórica, da semântica, digamos, da doutrinação e vamos àquilo que interessa. Aquilo que a Assembleia da República aprovou foi um desconto de 50% sobre as taxas em vigor. E o Governo assumiu isto, porque se a Sra. Ministra ler a resolução do Conselho de Ministros de 28 de junho de 2021, o que diz é que se aplica um novo modelo com efeitos a partir de 1 de julho de 2021, logo no primeiro parágrafo, no valor de 50% da taxa de portagem em vigor. Ó, Sr. Ministro, é isto que toda a gente percebe. Quando a Assembleia da República decreta um desconto, é sobre as portagens em vigor. Não é sobre as portagens que estavam em vigor há um ano atrás, há 2, há 3, há 10. Isso não faz o menor sentido. A ideia que dá é que o Governo andou aqui com artimanhas. Está a ver? Andou com artimanhas. Em bom português isto chama-se chico-espertismo. Chico-espertismo. Isso não fica bem. Enfraquece as instituições, a democracia e torna as coisas completamente nebulosas. E, portanto, eu queria novamente confrontá-la com isto. Independentemente de ser em substituição ou não ser em substituição. Isso é retórica. A ideia era ou não era para o Governo aplicar uma redução de 50% sobre as taxas em vigor no dia em que a resolução da Assembleia da República entrou em vigor. Sra. Ministra. Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não tenho mais nada a acrescentar em relação ao que já referi. Muito obrigada. O Sr. Deputado Carlos Peixoto ainda tem tempo, não sei se quer continuar. Sr. Presidente, Sra. Ministra, não tem nada a acrescentar, mas eu tenho. É que a Sra. Ministra diz que esta redução foi em substituição de uma portaria que tinham fixado, uma resolução do Conselho de Ministros que tinham, no fundo, aprovado em novembro de 2020. Acontece que havia uma portaria 196 de 2016 que já instituía uma redução de 15% que estava em vigor. Portanto, mesmo que revogassem essa vossa resolução do Conselho de Ministros, essa portaria de 2020, havia a outra que estava em vigor. E, portanto, Sra. Ministra, isto é batota. Desculpe lá, é batota. O Governo enganou os portugueses. Eu não estou a dizer que o fez voluntariamente ou não, mas andou aqui com uma giga-joga que verdadeiramente não reduz as portagens em 50%, mas em 30% e 40%. Agora, queria-lhe colocar outra questão, e esta é um pouco diferente. Mas porquê é que o Governo, nos sublanços e lanços da A24, Vila Real, Bragança e Túnel do Marão, não reduz nem em 50%, nem em 40%, nem em 45%, nem em 30% as portagens? Reduz em 15%, tratando situações idênticas de forma desigual e, portanto, de forma discriminatória. Eu agradeço-lhe essa pergunta, Sr. Deputado. Esses lanços que acabou de referir, a A4 subconcessão da Transmontana, a A4 Túnel do Marão, a A13 e a A13-1, subconcessão do Pinhal Interior, não faziam parte do Orçamento de Estado. O que está em vigor é o desconto de quantidades. E, portanto, eu aqui queria esclarecer. A portaria não é clara, a portaria é técnica, mas tem aqui a minha palavra e que o que está em vigor nestas autoestradas é o desconto de quantidades. Ou seja, o que fizemos foi, como a lei do Orçamento de Estado não incluía estes troços, o que fizemos para estes troços foi manter o modelo que estava até junho, Sr. Deputado. Ou seja, o que está em vigor na A4 subconcessão Transmontana, A4 Túnel do Marão, A13 e A13-1, é o seguinte: para os veículos de classe 1 e classe 2, mantém-se o 25% de desconto desde o 8º dia de circulação para todas as passagens e o regime
regime de modulação de transportes de mercadorias e passageiros que tínhamos também em vigor. 35% durante o dia e 55% à noite, feriado e fim de semana. Aliás, tem sido esta a resposta que temos dado aos meios de comunicação social, que têm dado eco desta nossa resposta. Traduzindo, concluindo, mantivemos, Sr. Deputado, não sendo a portaria, porque a portaria é muito técnica, mas tem a minha palavra e tem a minha garantia de que mantivemos e podemos dar toda a informação por escrito que considere pertinente, que nestas vias que não estavam incluídas no Orçamento de Estado, mantivemos o desconto que estava em vigor em junho. Terminou, Sra. Ministra. Esta parte, o deputado Carlos Peixoto pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, falando desses descontos ou dessa modulação pela quantidade, esse emaranhado é tão confuso, tão labiríntico, que, sinceramente, ninguém percebe nada. E era bom que a Sra. Ministra explicasse muito bem às pessoas porque é que, para além dos 15% que a portaria fixa de desconto nesses troços, há depois um desconto acrescido de 25%, que é o tal da modulação pela quantidade, mas veja, só consoante o traçado, só consoante a circulação seja feita em período diurno ou noturno, só consoante a circulação seja feita em fim de semana ou durante a semana, só consoante a circulação seja feita em classes de veículos 2, 3 ou 4 ou veículos da classe 1, e só consoante o transporte seja por conta própria, por conta de outrem e não por conta própria. Enfim, a ideia que dá aqui, sinceramente, a ideia que dá é que o Governo quis criar aqui um conjunto de regras, mas que são condicionantes tão grande que no final do troço eu acho que fica tudo na mesma. Ou seja, a maioria das pessoas que lá passam, para elas o desconto é nenhum. É nenhum. Isto não é, enfim, um pouco defraudar as expectativas das pessoas. Sr. Ministro. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pela questão, Sr. Deputado. Também já me conhece e vou responder-lhe com toda a minha sinceridade. Não é, de facto, um modelo facilmente entendível, nem é o modelo que de futuro nós queremos ter. E diria mais, que o ideal era termos para estas vias o modelo que agora temos também para as outras vias do interior. E, portanto, Sr. Deputado, respondendo à sua questão, os descontos existem, eles traduzem-se em poupanças no final do mês, efetivamente, mas tudo aquilo que não é entendível não é depois compreensível. E, portanto, o que temos que fazer, de facto, e continuar a fazer, é tornar estes descontos mais entendíveis e, de facto, harmonizá-los com os outros que existem e, portanto, este é o entendimento, apenas o assumo, desta Ministra da Coesão Territorial. Quero aqui dizer outra coisa, e se me permite, Sr. Presidente, Sr. Deputado, em relação àquilo que foi proposto no Orçamento de Estado e que respeitamos dentro daquelas premissas que acabei de lhe referir de forma transparente, sem andar às voltas na questão, de que hoje, em todo o mundo, o movimento é o contrário, é de aumento de portagens. Aliás, no âmbito do PRR, em Espanha, foram aumentadas as portagens. E devo dizer que o que foi aprovado no Orçamento de Estado, o que foi Eu peço desculpa, o senhor não faz parte da mesa e eu ouvi-o com todo o respeito e, portanto, também gostaria que fizessem o mesmo. Em Espanha, aumentaram as portagens no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Em todo o mundo civilizado, no âmbito da descarbonização, estão a aumentar as portagens. E devo dizer-lhe outra coisa. Sabem quem foram os beneficiários da lei, os grandes beneficiários da Lei do Orçamento de Estado? Pois garanto-lhe que não foram os territórios do interior. Foi o grande Porto, ou seja, o grande impacto da medida do Orçamento de Estado foi na área do Grande Porto.
Porto. Eu, enquanto Ministra da Coesão Territorial, assumi aqui sempre que o objetivo é reduzir gradualmente as portagens do interior e da A22. Explico porquê. Porque nestes territórios nós não temos transportes públicos que possam fomentar o uso e fomentar o abandono do transporte individual e o uso de transportes coletivos e não temos até operadores privados interessados em fazer o transporte. E, portanto, há aqui uma falha de mercado e os custos do contexto são muito elevados para as famílias e para as empresas. E, portanto, defendo, enquanto modelo de desconto de portagens, uma discriminação positiva para o interior e para o transporte de passageiros e de mercadorias em todo o território, porque isso sim é que tem efeitos na competitividade, pelo menos enquanto não tivermos uma ferrovia competitiva para o transporte de mercadorias e de passageiros que cubra todo o território nacional. Portanto, a medida do Orçamento de Estado tem um impacto brutal, mas não é nos territórios do interior, tem a ver com o Grande Porto. E, portanto, a medida não é uma medida de coesão territorial, porque trata o território todo por igual, tendo em conta o que disse, tendo apenas em conta o que disse. Obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra ao deputado Carlos Peixoto, que ainda tem tempo, fazer apenas uma consideração. Nós temos os monitores trocados. De qualquer das maneiras, aquele é o tempo que a Sra. Ministra já gastou. O deputado Carlos Peixoto, além daquele, já gastou mais de 40 segundos, quer dizer que tem 2 minutos ainda para... Não está correto aquele. Aquele era o tempo da... Falta-lhe adicionar a primeira intervenção que não foi contabilizada. De qualquer das maneiras, deixem-me dizer que a seguir vamos trocar como deve ser, que ele é mesmo dos senhores deputados, e este passa a ser da Sra. Ministra, como devia ter sido. Este passa a ser o meu, não é? Sim, como devia ter sido de início, mas de qualquer maneira o deputado Carlos Peixoto tinha 4 minutos e 24 e na primeira intervenção gastou 50 minutos, de maneira que tem o tempo restante. Vamos fazer as contas, faça favor. Podiam ser contas apressadas, tenho 4, eu já vou fazer as contas. 4 e 24 mais 50 e tenho a diferença para os 9 minutos. Faça favor. Não. Sr. Ministro, muito bem, lamento porque ainda tinha aqui várias questões para lhe colocar, mas vou colocando a Sra. Ministra à nota e depois, noutras rondas, poderá eventualmente ter tempo para responder. A Sra. Ministra vem com um argumento que é parcialmente realista, que em todo o mundo civilizado se estão a aumentar as portagens. Mas é a Sra. Ministra que, em várias entrevistas, defende a abolição de portagens para o interior. Hoje defende uma discriminação positiva. Portanto, há aqui uma certa contradição nos argumentos. Se pudesse explicar isso, era boa ideia. E depois, também é importante que explique por que razão concreta não basta apenas argumentar com problemas de operacionalização técnica. Os veículos elétricos ficaram fora, à margem desta redução de 75% que foi aprovada. E até quando é que ficam à margem? Porque o Governo aí também nada diz que mais para a frente se verá, fazendo de conta que não tem que cumprir uma lei. É que é estes atropelos que nos incomodam. Quer dizer, o Governo faz de conta que não há lei nenhuma e faz o que entender. Diz aos cidadãos e ao país, quando nos apetecer, quando nós estivermos em condições, nós cumprimos. O problema, Sr. Ministro, é que se não andassem 6 meses a pensar como é que deviam dar a volta à redução das portagens, digamos, com vária argumentação, as coisas, porventura, já teriam hoje tido outro desfecho. Depois, Sra. Ministra, eu nem sequer vou comentar o comentário que o Governo faz quando aprova uma portaria que reduz as portagens e diz que o faz com grande pompa e circunstância, contribuindo assim para dar execução ao programa do Governo. Quer dizer, um Governo que nunca quis a redução das portagens, apoiado por um Partido Socialista que sempre votou contra a redução das portagens. E depois, candidamente, como se não fosse nada com ele, a fugir pelos pingos da chuva, vem dizer que fez isto para dar cumprimento ao seu programa e à sua promoção da coesão territorial. É de facto uma hipocrisia política que eu não tenho forma de qualificar. Senhora Ministra, eu vou terminar com uma outra questão. Não é propriamente da sua esfera de competência, mas também é, porque aquilo que lhe vou dizer é coesão territorial elevado ao expoente máximo.
E aquilo que lhe vou dizer é que não há uma única estrada, e continuamos nas estradas, não há uma única estrada de relevo neste país que tenha ficado associado ao atual Primeiro-Ministro. Se reparar, no passado, houve várias vias de comunicação que tiveram a marca dos primeiros ministros todos que exerceram funções neste país até ao atual. Neste momento não há uma única. Podia haver uma, que era o IP3. Podia haver uma. Era o IP3. Mas o IP3 é de facto o retrato absoluto, à vista de toda a gente, do imobilismo e da incapacidade deste governo em lidar com uma situação. Sr. Ministro, uma estrada que liga duas capitais distritos, e a Sra. Ministra conhece muito bem, que faz também a ligação e que serve todo o Distrito da Guarda, que liga o centro do país à Espanha, tem sofrido obras sem fim à vista e continua absolutamente submundista. E isto é o retrato do subdesenvolvimento do país. Isto deve-nos, de facto, envergonhar muito. Eu acho que o Governo devia arrepiar caminho. Porque a Sra. Ministra sabe, quer dizer, continua-se a andar a 30 e 40 km a hora. Basta apanhar um caminhão pesado e andam-se quilómetros, penosamente quilómetros, atrás de um caminhão. E depois é preciso ter uma sorte e uma enorme perícia numa ultrapassagem para não se bater naqueles separadores centrais. E, portanto, hoje, como ontem, esta estrada continua perigosíssima, continua confinada em muitos sítios a uma só faixa de rodagem e continuará a provocar acidentes e a matar pessoas. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, se sabe responder, é quando é que o país vê a luz do dia de uma autoestrada, chame-se lá o que quiser, com um perfil de autoestrada, que ligará Viseu a Coimbra. Isto já foi tudo anunciado, com direito a croquetes, a festas, a corta-fitas quase, a lançamentos de obras, e depois ficou tudo, deu tudo um passo atrás, e as coisas hoje estão como estão, e nós que passamos lá todos os dias, envergonhamos-nos e fazemos um grande sacrifício em explicar a todo o país como é que Portugal, no século XXI, não consegue avançar numa estrada que é estruturante para o interior do país. Muito obrigado. Obrigado. Agora acertamos.